Quero lembrar os irmãos que esta casa não é outro lugar senão a casa do nosso Deus. Aqui você tem toda a liberdade de glorificar e bendizer o nome do Senhor. Que Deus os abençoe a todos. Meus amados irmãos, nós estamos trabalhando na quinta-feira na direção de fevereiro do ano que vem, entre o tema Entre Dois Altares. O tema principal é maldições hereditárias. Esse é um assunto polêmico, é um assunto muito discutido no meio teológicos. Alguns acreditam que ela existe até hoje, outros não. Outros falam que isso já foi resolvido na cruz. Eu concordo também que foi resolvido, mas na prática as coisas são um pouquinho diferentes. Nós temos dois alinhamentos aqui: o alinhamento espiritual e o alinhamento físico. Eu queria esclarecer esse assunto. Quinta-feira foi um dia importante. Você que não vem, mas você pode participar pelo link da Cura da Alma no YouTube. Você pode assistir todas as palestras que estão sendo feitas. Já fizemos a 18. Quinta-feira que vem vai ser 19. Eu creio que nós vamos avançar bastante nesse assunto. E de quinta-feira para cá, eu resolvi então, ainda tinha oportunidade de ser o mensageiro hoje, então eu resolvi estudar um pouco mais o assunto, e quanto mais a gente estuda sobre esse assunto, cada vez a gente enriquece no conhecimento, na sabedoria e também no temor de Deus. Eu coloquei um título para a mensagem de hoje, na verdade são duas palavras: o peso das escolhas diárias debaixo do favor e da graça de Deus. Repete comigo: o peso das minhas escolhas diárias debaixo do favor imerecido de Deus. Repete isso: o peso das minhas escolhas diárias debaixo do favor imerecido de Deus. O segundo texto é: por que o perdão não zera as consequências daqui da terra? Eu vou repetir: por que o perdão de Deus não zera as consequências aqui na terra? Não é tão simples assim. Quando nós falamos de maldição, quando nós falamos de hereditariedade, nós estamos falando de algo muito importante. Se a graça de Deus, se a misericórdia de Deus, o amor de Deus para com o homem, ele fosse cumprido pelo homem, se o ser humano, ele cumprisse todos os mandamentos, se ele cumprisse todas as regras estabelecidas por Deus, se a lei mosaica fosse totalmente cumprida, que é humanamente impossível de ser cumprida, porque nós pecamos toda hora, nós estaremos perdidos, não sobraria ninguém. Na verdade, a graça aqui ela é muito importante, porque ela faz um divisor de água, porque nós passamos a receber a vida eterna. A vida eterna, a salvação em Cristo, não é o que está sendo colocado em pauta. O que nós estamos discutindo aqui, é na nossa vida, é na existência da nossa vida. É muito desconforto. Está havendo um desconforto muito grande no meio do povo cristão. Está havendo muito desconforto. Não era para ser assim. Então eu quero falar muito sobre a natureza humana. Aonde é que nós estamos falhando, atraindo maldições para a nossa vida, todo tipo de desconforto, que Jesus realmente, ele resolveu tudo isso na cruz. Eu te convido a Gálatas capítulo 3, verso 11, a Gálatas capítulo 3, verso 11, diz assim: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Esse texto
é o texto daqueles que defendem que Cristo resolveu na cruz todos os nossos problemas. E eu concordo com tudo isso. Verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores, todos os nossos problemas foram resolvidos na cruz, foi pago o preço. E Jesus fez isso por toda a humanidade. Mas eu queria lançar uma primeira pergunta para vocês que estão ouvindo, a você que está ouvindo também via internet. Se a maldição legal na lei, ela foi cancelada, se a maldição do Velho Testamento, ela foi cancelada e as bênçãos nos foram dadas em Cristo, então, por que as nossas decisões de hoje ainda atraem bênçãos e as nossas decisões de hoje atraem problemas, maldições para a nossa vida e a nossa linhagem? A pergunta é simples. Se todos os problemas fossem resolvidos na cruz, conforme o texto está resolvido, então eu posso errar continuamente porque não vai ter problema para mim, é isso? Não. Paulo, escrevendo no capítulo lá de Romanos, capítulo 6, ele disse: se a graça de Deus, se a bondade de Deus superabundou e nos salvou do pecado, e se foi a graça, então para que eu alcance mais graça, mais abundância da graça, vamos continuar pecando, é isso? Não. De modo nenhum. Não temos que continuar pecando. A resposta para essa pergunta é porque a graça, ela cancelou a condenação do pecado, irmãos. Não revogou as leis naturais e espirituais desse universo. O pecado, ele foi cancelado na cruz. O nosso pecado está resolvido na cruz. Mas tudo isso que Paulo escreve aqui, ele não está dizendo que foi revogado a lei natural do pecado. Ou seja, a lei física é uma, a lei espiritual é outra. Meu Deus. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar num lugar bem quentinho, bem quente mesmo, bem aquecido, não é? E vou sair dali descalço, num pé gelado, e vou enfiar minha cara no freezer, e vou ficar ali respirando aquele ar fresco. O que vai acontecer comigo? Fala para mim o que vai acontecer. No mínimo, um resfriado, ou até se der uma pneumonia. Ah, mas Cristo já me livrou disso. Não livrou não. Pode acreditar. Aquilo que eu decido fazer é uma resposta física, direto. E eu queria muito discutir esse assunto, porque a igreja precisa muito ouvir aquilo que eu quero falar hoje. Isso tudo está pautado lá em Deuteronômio, capítulo 28, foi o tema que nós discutimos na quinta-feira passada. A graça muda o nosso destino eterno. Repita comigo. A graça de Deus muda o meu destino eterno. Está falando da eternidade. A graça de Deus, ela me leva direto à eternidade, mas não elimina as consequências terrenas das nossas escolhas. Não elimina. É isso que Paulo deixa muito claro. É por isso que tem essa confusão tremenda, se foi quebrada a maldição, se não foi. Eu concordo que foi quebrado, eu concordo, mas então por que nós estamos debaixo de tantos conflitos? Por que nós estamos tendo problemas gravíssimos dentro do nosso lar? Por que nós estamos tão inquietos, tão desassossegados? O Senhor disse: vinde a mim os cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é a promessa. E encontrareis paz para as vossas almas. Nós temos um público cristão, crentes, desassossegados da alma, completamente desassossegados. Eu queria ilustrar esse assunto, e eu queria que você imaginasse uma pessoa que bebe muito. Talvez você conheça alguém da tua própria família, aquela pessoa que como é que é o nome? É borracho, né? Pinguço, né? Bebe. Já conhece alguém? Conhece. A gente sempre conhece alguém, né? Eu lembro do Sapo.
Eu era garoto, né? O sapo bebia. Um rapaz lá da... Tu conheceu o sapo, Cássio? O sapo, a mãe dele, o sapo bebia, mas ele bebia tanto que a mãe dele ia pegar ele no carrinho de mão. Era a coisa, bebia demais, viciado, muito viciado na bebida. Gente boa nisso, morreu. Agora, você imagina que essa pessoa está embriagada, ela está embriagada e agora ela pega o carro que ela está dirigindo e ela provoca um acidente. Ele está embriagado, muito embriagado, sai dirigindo e ele provoca um acidente grave, e agora ele mata 2 pessoas. Além de matar 2 pessoas, ele fica também gravemente ferido. Imagina aí. Ou seja, esse acidente de trânsito aí. Aqui está como a graça. As leis carnais e espirituais agem simultaneamente. As 2 leis vão agir de forma simultânea. Ele bateu, ele matou pessoas, ele está machucado. Agora você vai ver a diferença entre a graça eterna e você vai ver a lei física também. Ou seja, quando eu falo da graça, é do plano espiritual eterno. Fala plano espiritual eterno dessa pessoa embriagada. Dessa pessoa. Ou seja, o motorista, depois que faz esse acidente todo, ele se arrepende sinceramente e ele busca Deus. Depois que ele sabe do acidente, que ele sai do coma e que ele tem ciência das coisas erradas que ele fez, que ele matou pessoas pela ignorância, pelo vício dele, ele agora... ele vai ser evangelizado e ele vai se arrepender. Estou falando de um arrependimento sincero. Não estou falando daquele arrependimento que amanhã ele vai beber de novo, não. Ele literalmente ele não bebe mais. Acabou. Aquilo ali foi muito grave na vida dele. Foi uma coisa que ele fez e que trouxe para ele um prejuízo imenso. Ele realmente se converte. Ele se volta para Deus. Pela graça, ele é perdoado. Ele matou, ele se machucou, provocou acidente, e agora a graça de Deus, Deus vai lá e perdoa ele leva para o céu. Acredita nisso, porque ele se arrepende. Essa é a graça no plano espiritual, a graça do eterno. Ou seja, ele não está mais condenado à separação eterna com Deus. Ele provocou um erro grave, algo muito sério que aconteceu, um acidente na vida dele, ele pede perdão, se arrepende, e ele agora encontra reconciliação com o Pai e pede perdão, Deus o perdoa. Agora, eu falei de 2 leis, tem a lei natural do processo. A lei natural, ela é do plano terreno, a lei natural aqui, ela é universal. Ela não é, ela é terrena e universal. O plano da graça de Deus, do perdão de Deus, do arrependimento, garante a ele a vida eterna. Está tudo resolvido. Ah, mas não, ele vai para o céu, ele se arrependeu. Ele não fuma mais, ele nunca mais, ele vai ter todos os cuidados. Ele recebe a graça de Deus. Agora, ele vai passar por uma lei natural. Ele vai passar por uma lei também no plano universal. O perdão da graça não reconstrói o carro destruído. O plano da graça não restitui as vidas que ele matou. Não. Ele vai para a cadeia. Se ele for culpado, julgado culpado, ele vai preso. Ele vai preso. Ou seja, as fraturas físicas não impedem que ele responda a um processo legal e seja preso. Então, para você entender isso são consequências. Nós temos que entender isso, gente. Isso para mim é muito sério. Porque hoje nós estamos buscando a Deus, tentando resolver problemas. São consequências dos nossos erros. São consequências, são prisões. São cadeias que praticamente são inquebráveis, difíceis de ser resolvido. São consequências. São consequências de uma série de coisas que nós fazemos e queremos atribuir salvação com lei terrena. Não dá para fazer isso. Por que isso acontece? A lei física,
ela foi o impacto do carro. A lei física foi o impacto do carro. Ou seja, não deixa de funcionar como o motorista que ele foi perdoado. Não, ele bateu. Literalmente ele bateu, ele matou e ele pediu perdão, ele foi perdoado. Ou seja, aqui aplica-se a semeadura e a colheita. Fala, semeadura e a colheita. Exatamente isso. Você semeou? Agora tu colhe. Agora tu colhe. O que está acontecendo é que nós estamos colhendo o que nós plantamos. No universo, toda ação gera uma reação. Toda ação gera uma reação. Se você plantar um vento, você colhe o quê? Tempestade. Mesmo que sendo uma pessoa perdoada por Deus. Você pode ser perdoado por Deus, você pode estar na igreja, você pode estar onde você quiser. Mas na verdade, você está passando por alguma coisa que você fez. Pela lei natural. É a lei natural. A Bíblia diz, por que se queixa o homem? De que reclama o homem? Ou seja, as consequências, elas servem para gerar maturidade. Ou seja, senso de responsabilidade, ou a preservação da própria ordem do universo. Não dá para quebrar a ordem do universo. Se você pega uma folha de papel, e você pega um fósforo e queima esse papel pega fogo. É natural, é combustível, pega fogo. E depois que ele for incinerado, ele não volta mais a ser papel. Queimou. Uma vez que nós praticamos algumas coisas muito sérias e que acaba desagradando a Deus, é aqui na frente. Nós falamos na quinta-feira, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar seus mandamentos. Por isso que é bom quinta-feira, eu convido você para vir quinta-feira. A graça nos livra da condenação do pecado, mas as leis do universo garantem que as nossas escolhas na terra ainda tenham peso de realidade. Eu vou repetir para você entender. A graça de Deus, ela nos livra da condenação do pecado. O pecado está resolvido, a lei de Deus. Você pecou, errou, você pede perdão, Ele te perdoa e está garantido. Você continua salvo, porque você se arrependeu e não pratica mais. Mas sobre a lei do universo, que é uma outra lei, é física. Essa lei, ela garante que as nossas escolhas na terra ainda tenham consequências. Realidade. O cara bateu, pediu perdão, mas ele matou. Ele amassou o carro de um, de outro. Alguém vai dar uma sentença para ele, e nesse caso, como ele matou, ele vai ser preso. Ele vai crente, convertido para a cadeia. E vai pagar lá. Na saúde física e na saúde mental, eu fiz questão de falar sobre isso, que o nosso problema é mental. Na saúde física e mental, a graça, ela perdoa a nossa alma. A graça perdoa, fala, a graça perdoa a minha alma. Fala, a graça de Deus, a bondade de Deus perdoa a minha alma. Mas o corpo, a mente, ela continua respondendo rigidamente às leis da biologia. Continua ainda sujeito às leis da psicologia. Acredita nisso? São leis distintas, separadas. Uma coisa é vida eterna, uma coisa é eternidade com Deus, outra é aqui. E aqui, pastores, aqui tem o físico, tem a matéria, aqui tem o psicológico. Deus, presta atenção nisso que é muito importante. Deus, Ele remove a culpa espiritual. Repete comigo, Deus remove a culpa espiritual do erro.
Eu queria que você, esse lado de cá, não ouvi uma voz do lado de cá. Vamos lá, tá cheio lá, vamos lá. Deus remove a culpa espiritual do erro. Mas, queridos, ele não remove automaticamente o impacto biológico das escolhas do nosso organismo. Não, ele tem poder para isso, mas ele não faz. Imagine uma pessoa que por anos negligencia o próprio corpo. Ele está negligenciando o próprio corpo. Aí eu me vi nesse aqui, Josval, não ri, porque se você rir eu vou ficar chateado. Aqui, ele trabalhou excessivamente. Ele dormiu apenas 4 horas por dia. Abusou do café. Alguém conhece que faz isso aqui? Se apontar para mim, eu excluo vocês da igreja. Meu Pai do céu. E teve uma alimentação ultraprocessada. Essa pessoa, que não sei o nome dela, reconhece o erro de não cuidar do templo do Espírito Santo. Agora, ela se arrepende. Toma muito café, dorme pouco, trabalha muito, está estressado, irritado, né? Conhece alguém assim? Eu conheço. Então, fica brabo, né? Ou seja, aí ele vai, entende que está mergulhando, aí ele dá uma parada, dá uma estancada, eu vou parar. E até se arrepende. Espiritualmente, essa pessoa recebe paz, ele recebe o perdão, e ele recebe o acolhimento imediato, Ou seja, o perdão não zera as taxas de cortisol, né? Cortisol, não é? No sangue. Não repara instantaneamente a parede das suas artérias no sangue. Não. Ou seja, o sangue, a gaveia do cara está inflamada, já vai baixar médico. Ou seja, ele não elimina o risco de um infarto ou de um esgotamento físico. Pode pedir perdão, pode se arrepender, Deus vai cuidar e vai até te dar paz. Mas fisicamente, o estrago já foi feito. O corpo, ele vai cobrar o preço dos anos de negligência através do cansaço crônico ou de doenças crônicas, pois a lei biológica do equilíbrio foi completamente violada. Repete comigo: a lei biológica do equilíbrio foi violada. Parou de fumar? Parei. Tarde demais, o câncer já está lá. O fato de aceitar a Cristo não tira o câncer, nem acaba as metástases. Comer desordenadamente, tomar café em excesso, eu dormi 4 horas só por noite, vai dar pau, amigo. Você pode ser de Deus, pode fazer o que for, o Papai do Céu vai te levar. É a lei. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Aí bota a culpa no diabo. O diabo está furioso. Está furioso você que não está administrando. É disso que eu quero falar. Por exemplo, o cultivo da mágoa, o cultivo da ansiedade. Considere alguém que passou décadas alimentando pensamentos de rancor, amargura, descontrole emocional. Ou seja, todo esse descontrole desenvolveu um quadro severo de ansiedade e de depressão. Eu conheço diversos na igreja, diversas pessoas que estão dentro desse anseio, dentro desse descontrole e até mesmo em depressão. Ao buscar ajuda espiritual e também divina, a pessoa é libertada do peso espiritual dessa amargura. É só buscar gabinete, procurar um psicólogo, procurar um ciclo de oração, né? Ela vai encontrar uma saída para isso. Ou seja, essa experiência de amor e de aceitação com Deus. A mente humana, ela funciona por um caminho neural.
ou seja, fortalecidos pela repetição de atos contínuos de irritabilidade, né? Está indo bem? É ali, ela fica ali. Isso dá o nome de neuroplasticidade. Caramba, fala, neuroplasticidade. O trem. Amém. O perdão divino não refaz instantaneamente os circuitos cerebrais viciados em pensamentos negativos. A pessoa ainda vai precisar passar por um processo natural de terapia, ou seja, reeducação mental e às vezes o uso de medicamentos para reequilibrar os neurotransmissores, Jesus do céu, afetados pela lei da causa e efeito. E por que Deus mantém essas coisas à luz da saúde, Por que Deus ele respeita as duas leis? Por quê? O corpo físico é temporal. Entenda o que eu estou lhe falando quando eu falo de maldição. Repete comigo. Mas faz alto que o pessoal está ouvindo aqui, aí vocês... Vamos lá. O corpo físico é temporal. A graça foca no eterno. O corpo físico obedece à matéria e ao tempo. Tem que entender isso. O nosso corpo físico, nossa matéria, ela obedece leis. São leis. Ou seja, nossa matéria está sujeita a tempo. E nós estamos confundindo isso. Deus estabeleceu leis biológicas que são perfeitas. Se eu colocar fogo no papel, queimou. Eu não posso estalar o dedo e esse papel voltar a ser papel. Há uma lei aqui. Se você pular do 10º andar, provavelmente tu vai morrer. Simples. Ou seja, romper cada lei dessa, ou seja, isso é gravíssimo. Cada oração de perdão transformaria o mundo em um caos sem regra. Se todas as coisas que nós fazemos e todas as decisões que nós tomamos acerca das coisas temporais, eu vou explicar, aquilo que é temporal, todas as nossas ansiedades, tudo que a igreja busca hoje, todas as coisas que a igreja está buscando hoje são temporais. Deus não vai mudar a lei do temporal porque gostou de você, querido. Não, isso aí não muda. Senão, se ele mudar para cada um de nós a lei, só para te agradar, como é que fica o mundo, querido? Uma bagunça. Porque cada um aqui tem um pedido, cada um aqui tem uma situação. Então, se ele for conceder para cada um da maneira com que nós estamos alinhando, essas leis são mudadas o tempo todo. Sofrer as consequências na saúde nos ensina virtude de temperância, de autocuidado, de respeito e de limites humanos. Nós temos que trabalhar nos nossos limites. A graça salva a vida do homem. Escuta, a graça de Deus, a graça, a bondade de Deus em Cristo, ela salva a vida do homem, mas as leis da natureza salvaguardam o funcionamento desse mundo. Não confunda isso. Não confunda, você está no mundo, sujeito às leis desse mundo e também sujeito às leis da vida eterna. A graça de Deus veio sobre cada um de nós. E por isso nós somos salvos em Cristo. Diga, a graça veio sobre mim e por isso eu estou salvo. Diga, isso é eterno. Fala, mas eu estou no mundo, sujeito também às leis naturais desse mundo. Se eu quebro as leis naturais desse mundo, tem consequência. Tem consequência.
O apóstolo Paulo, ele deixa explícito em Gálatas capítulo 6, verso 7, escrevendo diretamente para uma igreja, dizendo o seguinte: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Aqui está falando de dois universos. Esse texto fala de duas leis: a lei humana terrena, carne, e a lei espiritual. Ele está dizendo: não erra nenhuma nem na outra. Não erra. Porque Deus não se deixa escarnecer, Ele respeita as leis que Ele criou, que Ele estabeleceu. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. O que semeia na carne, ou seja, o que ele coloca nesse mundo como natureza e decisão, ele vai colher sempre o resultado da corrupção. Mas o que semeia no Espírito, quanto mais ele semear, quanto mais ele se empoderar, melhor para ele. Quando o homem decide hoje ser fiel, quando decide ser honesto, disciplinado, temente a Deus, ele não está comprando a salvação, mas está semeando no Espírito. É isso que Paulo quis dizer. Está juntando tesouro no céu. O resultado natural e espiritual disso é proteção. Quando você investe no reino, quando você está investindo no reino, quando você usa o teu tempo para usufruir dos benefícios de Deus, ou seja, há um investimento, você está semeando, e o resultado de tudo isso, esse resultado é proteção de Deus, o resultado disso é paz, o resultado desse investimento, é prosperidade, o resultado é um ambiente saudável, onde nós vamos criar os nossos filhos. Os nossos filhos, dentro desse ambiente, aonde o reino de Deus está sendo semeado, o nosso lar, a nossa família, a igreja, os nossos filhos crescem nesse ambiente, eles vão herdar o quê? Coisas boas. Ou seja, ele atrai a manifestação prática das bênçãos do reino. O ser humano que investe e decide semear no reino, decidiu fisicamente nesse mundo investir no reino, ele atrai para ele todas as bênçãos, e ele vai deixar uma herança de bênção para sua família. Se o mesmo homem, esse mesmo homem, mesmo ele sendo salvo, decide flertar com a negligência, com a imaturidade, ou com a imoralidade, ou com a mentira, ou com o orgulho, Deus não joga diretamente, imediatamente no inferno. Não, Ele não vai diretamente para o inferno. Ou seja, Ele abre as portas da sua vida para todo nível de destruição. Ele pode ser crente, ele pode ser servo de Deus, você pode ser servo de Deus, mas as suas escolhas, o que você está botando nesse solo, a decisão que você está tomando, o nível de responsabilidade é tão grande, que você não leva a sério o que Deus está falando contigo. As consequências serão desastrosas. Ele colherá o divórcio, ele vai colher a falência dos seus negócios, ele vai ter problemas emocionais gravíssimos, a rebeldia dos seus filhos é uma escravidão mental. É isso que eu estou preocupado. A igreja está vivendo um período de escravidão mental. Isso não é Deus quebrando o pacto da graça, é o homem colhendo exatamente o que ele está plantando. Ele plantou, agora vai colher. É a lei. Elas se fundem. Elas se fundem. O impacto na linhagem, que eu falo do legado. O comportamento dos pais continua afetando os filhos na graça. Ou seja, como eu me comporto, como a minha esposa se comporta, como nós nos comportamos como família, se nós estamos fazendo as coisas que desagradam a Deus, essas coisas atingem nossos filhos, sim ou não? Claro que sim.
Claro que sim, sem dúvida. A diferença é que não se trata mais de uma punição mística ou hereditária da parte de Deus, mas sim de um legado de herança e de modelagem. Se a pessoa decide hoje ser uma pessoa de altar, essa pessoa está criando uma cultura de altar dentro da sua casa. Ela está santificando a sua casa. Se ela decide viver dessa maneira, os seus filhos herdarão o quê? Um ambiente blindado, ou seja, princípios, ou seja, tudo é sólido e a autoridade espiritual. Ele cresce, essas crianças crescem. Eu estava ali vendo papai e mamãe ali, o neném pequenininho, já dá Pai do Senhor, pastor. Ela vai lá, Pai do Senhor, coisa linda, pequititinho, já dá Pai do Senhor, já está ensinando. Né? Eu sei que tem algumas contrariedades com relação à ceia, né? Eu orei ao Senhor e tomei a decisão de nossas crianças participarem da ceia. O que você quer que eu ensine para eles? Vocês querem que eu ensine o quê? Esqueceu que o celular está na mão deles? Esqueceu que a internet está na mão deles? Esqueceu que na escola essas crianças sofrem todo tipo de engano? O mundo pode ensinar os maus hábitos a essas crianças, mas a igreja não pode ensinar o bom princípio da santidade. Eu sei que eles não têm consciência, eu sei que eles não têm ainda o entendimento, mas eu vou deixar para fazer isso mais tarde, com esse mundo do jeito que está aí? Não tem problema nenhum. Eu não estou preso à tradição. Eu prefiro que meus filhos, meus netos façam isso do que eles serem corrompidos lá fora. É um investimento. Se o pai decide viver na hipocrisia e na negligência, ele está levando, ou seja, os seus filhos a um padrão totalmente quebrado. Traumas, brechas emocionais, é um péssimo referencial de paternidade. Péssimo. Os filhos lutarão contra os demônios que os seus pais deixou para eles. É por isso que muitas coisas em cadeia, não quebra. Aquilo que aconteceu com os pais, acontece com os filhos, acontece com os netos, é forma repetida. Pode durar até um bom tempo, mas daqui a 2, 3 anos está lá o problema repetindo de novo. É isso que me preocupa. A graça, nós não obedecemos para ser abençoados, como se Deus nos fosse cobrar dele alguma coisa. Nós obedecemos porque já fomos abençoados e queremos alinhar a nossa realidade terrena à nossa herança celestial, que seria o ideal. É você ter a consciência da salvação, você ter a consciência daquilo que Deus fez para você e alinhar esse propósito dentro da tua casa, no meio da igreja. É o que a igreja primitiva fazia. Desobedecer na graça não faz de Deus odiar ninguém, mas nos faz colher a podridão da carne. Hã? Repete. Fala alto. Desobedecer na graça não faz Deus nos odiar, mas nos faz colher a podridão da nossa própria carne. O que você está colhendo foi um erro grave, mas esse erro estabelecido, ele aconteceu de fato, mas existe um alerta que vem gritando lá de trás o tempo todo, mas a gente resolve mesmo assim desobedecer. O fogo do altar não se mantém aceso sozinho, querido, mas as nossas decisões diárias fornecem a lenha ou jogam água nela. Diga, as minhas decisões diárias, elas servem para aquecer ou para esfriar. O que você está fazendo? Qual é o investimento que você tem? Quando decidimos ignorar os princípios divinos, Deus não muda o seu caráter de amor e de paternidade para conosco. Ele não nos descarta. Ele não nos descarta. No entanto, o pecado traz em si o seu próprio salário. Fala, o pecado traz em si o seu próprio salário.
Deus não está dizendo, olha, porque você pecou, porque tu errou, tu vai para o inferno. Não é isso. Não é isso que Paulo disse aqui. E nem eu estou dizendo isso. O pecado, ele vai trazer sobre nós uma consequência. Pela lei física natural vai acontecer. É por isso que a Bíblia não erra. Não erra para que você não venha sofrer. Falamos muito de Davi sobre isso. A podridão da carne que eu falei aqui é o resultado biológico, emocional e espiritual de plantar na terra errada. Plantou errado, querido. Deus, em sua soberania, muitas vezes nos permite colher o que plantamos, para que o gosto amargo do fruto nos faça desejar o retorno à mesa do Pai. É aquele ditado, quem não vem pelo amor, vem pelo amor. Que bom, ainda veio, né? Melhor vir. Melhor vir. A graça nos salva da condenação eterna, mas não nos blinda da autodestruição que a desobediência voluntária provoca aqui e agora. Não, eu vou repetir. A graça nos salva da condenação eterna. Já falamos, eu vou repetir de novo. A graça de Deus, ela nos salva da condenação eterna. Ela nos salva. Mas não nos blinda da autodestruição. Autodestruição, sabe o que é autodestruição? Você está destruindo a si mesmo. Você está procurando um vento na tua vida. Que a desobediência voluntária provoca aqui e agora. Tu faz hoje, amanhã tu paga. Não tem nada a ver com vida eterna aqui. É um lembrete urgente de que a liberdade em Cristo nunca foi um passe livre para a silenciosidade, mas sim a capacitação para viver em santidade. Eu vou contar para vocês uma parábola. Uma parábola. Um homem muito rico, muito compassivo, ele possuía um vasto território. Ele tinha 2 filhos, e a cada um deles entregou a sua herança por uma imensa e idêntica terra, ou seja, uma fazenda, uma coisa linda. Não havia parte da terra ruim ou parte da terra boa. Toda a terra era muito boa. O que esse pai resolveu para os 2 filhos foi dividir a terra. Deu metade para um e deu metade para o outro. Ou seja, o pai pagou todas as hipotecas, limpou os registros jurídicos nos cartórios da província e decretou, olha só, o pai decretou: o título de propriedade é de vocês 2 para sempre. Ele foi no cartório, dividiu a terra e disse: olha, toma o título de propriedade teu, o título de propriedade deu para os 2 filhos, iguais. Ninguém podia tirá-los dali, e nunca poderiam expulsá-los dali. Junto com as terras divididas, o pai entregou a cada um dos filhos um celeiro abastecido com as melhores sementes. E um canal de água pura vindo diretamente das suas próprias fontes. Terra, celeiro, semente e fonte de água. Terra, semente, celeiro e fonte de água. Tudo devidamente pronto para cada um deles. O primeiro filho, constrangido pela generosidade do pai e consciente do valor daquele presente que ele recebeu, acordava cedo todos os dias. O primeiro filho, todo dia de manhã, ele acordava de madrugada, tendo consciência da herança que ele tinha, e ele agora pegava aquelas sementes e começava a trabalhar a terra. Ele preparava o solo com muito suor, limpava as pragas e abria canais de irrigação. Com o tempo, sua fazenda tornou-se um pomar magnífico,
Seus filhos cresceram sobre a sombra daquelas árvores frutíferas, comendo do melhor, o melhor trigo, comendo de todos os frutos que o seu pai trabalhou na terra. Ou seja, aprendendo o valor de cada trabalho, os filhos aprenderam com o pai. E agora estamos usufruindo de uma herança que o pai trabalhou nessa terra. A herança jurídica transformou-se em uma dinastia, ou seja, uma fartura de paz. O pai deu a herança para o primeiro filho e esse filho investiu, trabalhou na terra, produziu. A terra produziu. E agora os filhos deles estavam usufruindo de todo esse benefício e aprenderam com o pai a arar a terra, produzir terra, escolher semente. E agora aquela propriedade virou uma dinastia de fartura e de riqueza. É isso. Eles tinham paz, eles tinham prosperidade. O segundo filho, contudo, olhou para o título de propriedade assinado e pensou: meu pai já pagou tudo, a terra é minha, e ninguém pode me expulsar dela. Foi isso que meu pai falou. Eu tenho aqui as escrituras, meu pai não me tira daqui, não preciso me desgastar. Esse é o papel da igreja. Não preciso me desgastar, não preciso. Ele trancou o celeiro com as boas sementes e passou a viver da indolência. O pior, para poupar o esforço de limpar o terreno, começou a comprar sementes baratas de espinhos e ervas daninhas, ervas venenosas trazidas pelos mercantes daquela região, espalhando-as pelo campo. Ele também negligenciou as cercas, permitindo que lobos fizessem covis perto da sua casa. Os anos se passaram. O pai nunca rasgou o título da propriedade do segundo filho. O pai assistia à negligência do segundo filho. O pai não agiu tomando o título. O pai não disse: negligente, me dá aqui o título dessa terra. Não, o pai deixou, a terra é tua. Você faz com a terra o que você quiser. Ele não admirou o irmão. O pai não fez nada. Ele continuava sendo legalmente o dono da terra. No entanto, a realidade prática daquela fazenda era um caos. E o solo secou, os espinhos tomaram conta de tudo, a fome bateu à porta e os lobos atacavam seus filhos dentro da sua própria casa. Quando os filhos desse segundo irmão cresceram, não herdaram um pomar, mas sim um deserto maldito, tendo que lutar diariamente contra os predadores e os espinhos que o pai cultivou por sua negligência. É isso. Imagina, o título de propriedade é pago. É o sacrifício de Cristo na cruz. Está pago. Fala: eu recebi o título. Fala: eu sou o proprietário. A terra é boa. O que você está fazendo? O que nós estamos fazendo? A nossa salvação, aceitação legal diante de Deus estão garantidas. A salvação diante de Deus está quitada. Fala: a minha salvação diante de Deus, em Jesus Cristo, está quitada. Não deve nada. Eu não devo nada. Não é o nosso problema. O Pai, Ele não expulsa cada um de nós da herança. São as bênçãos e as ferramentas espirituais que já não foram dadas pela graça. Vamos lá. O primeiro filho é o crente que desenvolve seus músculos espirituais. Ele semeia no espírito. O crente que entende o processo da lei física
e da lei espiritual, ele conhece as duas leis. Então ele agora vai investir no reino. Ele junta tesouro no reino. Lá não tem ferrugem, lá não tem corrupção. A obediência dele materializa a herança celestial. Em consequência disso, ele colhe proteção, ele colhe para si, para sua casa, um legado prático, não só para ele, mas para a linhagem, para os filhos dele também. Já o segundo filho é o crente negligente, ou seja, é o herdeiro mimado. Ele abusa da segurança jurídica, da graça, para semear na carne. Ele semeia na carne o tempo, ele consegue ficar a vida toda semeando na carne, como se isso não tivesse uma lei que vai cobrar. O Senhor diz, não erra, porque o que você semear, você vai colher. Vai colher, é lá na frente. Deus não joga fora da terra, não quebra o pacto, mas o homem colhe a falência emocional, a destruição familiar e deixa uma herança de traumas, espinhos e lobos para os seus filhos combaterem. O que ele deixa para os filhos é lobo, o que eles deixam para os filhos é espinho. Os filhos vão crescer num ambiente hostil pela negligência do pai. Essa lei é imutável. E a igreja, agora ela faz assim, Deus está dizendo, eu já fiz a minha parte, você que não entendeu. A parte que você tinha de fazer, você não está fazendo. Isso tudo está na quinta-feira. O segundo filho, ele continuou sendo dono da terra, mas viveu e morreu como um mendigo, fazendo da sua família chorar em um solo que deveria brotar leite e mel. E a herança era igual. Bastava os dois filhos fazer o mesmo investimento. O primeiro investiu certo, o segundo, nada. Esse é o papel. O fogo do altar, ele não falhou. Foi o herdeiro que escolheu sufocá-lo com as cinzas da sua própria ignorância. Ele apagou tudo isso pela sua soberba. Você consegue ver como essa parábola se aplica diretamente ao comportamento de muitas lideranças, de muitas famílias cristãs hoje, que usam a segurança da salvação como desculpa para plantar espinhos dentro da sua própria casa? Consegue ficar dentro de casa só problema, como se nada disso fosse ser coberto lá atrás. Deuteronômio capítulo 28 diz: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. No versículo 15, será porém, se não deres ouvidos à voz do Senhor, para não cuidar de fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Maldito serás na cidade, maldito serás no campo, maldito o cesto da tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, maldito a tua terra, e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, maldito serás ao sairdes. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a turbação e a perdição em tudo que puseres a tua mão para fazer, até que sejas destruído e até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras com que me deixaste.
Verso 32. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo. Teus olhos o verão e após eles desfalecerão todo dia. Porém não haverá poder na sua mão. Verso 41. Filhos e filhas gerarás, porém não serão para ti, porque irão em cativeiro. Verso 45. E todas essas maldições virão sobre ti e te perseguirão e te alcançarão, até que sejas destruído, porquanto não haverás dado ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para guardar os seus mandamentos, os seus estatutos que te tem ordenado. E serão entre ti por sinal, por maravilha, como também entre a tua semente para sempre. Portanto, não haverás servido o Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo. Assim servirás os teus inimigos, que o Senhor enviará sobre ti com fome, com sede e com nudez, e com falta de tudo. Sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que tenha te destruído. Presta atenção aqui, igreja. Presta atenção. E será que se ouvires a voz do Senhor? Eu separei esse texto. E será se ouvirdes a voz do Senhor? Eu peguei esse texto, mas eu tenho que entender esse negócio. Presta atenção. Se ouvirdes é futuro subjuntivo. É futuro. O verbo ouvir aqui está conjugado no futuro subjuntivo. Ele indica uma ação que ainda não aconteceu. É uma possibilidade ou condição que vai se realizar bem aqui na frente. Eu falei isso quinta-feira. Se você ouvir, ele está dando uma advertência, olha, presta atenção, se você me ouvir, você vai colher coisa boa. Mas se você não me ouvir, você vai colher coisa ruim. Não é que vai acontecer na hora, vai acontecer ali na frente. Bem ali na frente. A palavra se deixa claro que o futuro está bem aberto aqui na frente. Existe uma promessa ou uma consequência que aguarda a decisão que você vai tomar. Se, exatamente isso. Ele está dizendo, olha, se você vai ouvir, dependendo da decisão que você toma, alguma coisa muito boa vai acontecer contigo. Mas se você não quer me ouvir, se você decidir errado, alguma coisa muito ruim vai acontecer contigo. O pai, ele deu a terra para os 2 filhos. Um filho, olhando a terra, ele optou em granjear a terra. E ele logrou êxito. Ele logrou êxito. Investiu e deixou uma boa herança para os seus filhos. Eu falei isso quinta-feira. Vocês todos aqui são meus filhos. Todos vocês, sem exceção. E agora eu vou deixar uma herança para você. Eu vou dar 1 milhão para cada um de vocês. 1 milhão. 1 milhão de dólares. De real não vale nada. Eu vou te dar 1 milhão de dólares para cada um de vocês. É a herança. Fui no cartório, lavrei a escritura e dei para vocês 1 milhão. Todo mundo recebeu 1 milhão. E dei um conselho. Esse 1 milhão é a herança. Investe. Prospera com esse 1 milhão. Metade de vocês pegou esse 1 milhão, Eduardo, e investiu. Investiu nesse 1 milhão, na herança. Investiu. E vocês prosperaram. A outra metade consumiu 1 milhão. Não investiu. Não fez nada com esse 1 milhão. Só gastou. Então agora eu tenho a sentença de 2 naturezas aqui. Quem investiu no 1 milhão, assim como o herdeiro morre, você também vai morrer. E qual é o investimento que tu deixou para os meus netos? Qual é o investimento que você deixou para os seus filhos? Esse que soube investir, ele dobrou. O pai deu para o filho 1 milhão.
ele trabalhou com esse 1 milhão e agora ele vai deixar para o filho dele 2 milhões. Os filhos, o neto desse homem, recebeu de investimento 2 milhões. O filho recebeu 1 milhão, investiu, deixou para os seus filhos 2 milhões. Aquele que não investiu, que gastou tudo, o que ele vai deixar de herança para os filhos? Fala, espinhos, dor, sofrimento. Somos todos filhos, tanto um quanto o outro, são todos filhos. O problema é que a lei do investimento, ela é rígida, ela é universal, ela não muda. Não muda. Aquilo que você está investindo tem colheita. Agora, os filhos desse aqui, que recebeu, não tem aqui, não vou botar. Os filhos desse aqui receberam 2 milhões, né? Tinham 2 milhões, deixaram por 2 milhões. Agora os meus netos, que são filhos dele, ele pegou esses 2 milhões aqui e também prosperou. Mas assim como todo mundo morre, eles também morrem. E tu sabe qual foi a herança que eles deixaram para os filhos? Para os bisnetos desse homem? 4 milhões. É 1 milhão, 2 milhões, eles investiram e ganharam 4. E aquele que gastou tudo? O que os filhos dele vão produzir? Vão ter que trabalhar muito nessa terra para reconquistar 1 milhão que viria de graça. Muitos não conseguem. E qual é a herança que eles vão deixar para lá? Então as decisões, os investimentos dessas duas leis, a natural e a física, a espiritual e a física, a natural, é de extrema importância. É muito importante. Existe uma promessa ou uma consequência que aguarda a minha e a sua decisão. Existe. A promessa é essa. A decisão é essa. Você que tem que resolver isso. Como é que você vê isso? O texto coloca a pessoa em uma encruzilhada imediata. Presta atenção. O futuro é condicionado pelo posicionamento de agora. Fala, o meu futuro está condicionado ao meu posicionamento hoje. É o que você investe hoje que vai definir o teu futuro. O ouvir ou recusar-se a ouvir é um ato de presente que determina o amanhã. Você ouve ou você não ouve? Você obedece ou você não obedece? Seja um ou seja outro, isto vai lhe dar o resultado bem aqui na frente. Bem aqui na frente. Portanto, a projeção que é do futuro, ela é a responsabilidade e o chamado da ação do tempo presente. Ou seja, o meu futuro, a projeção do meu futuro, ela está exatamente naquilo que eu estou fazendo hoje. Pode ser um futuro bom ou algo muito desconfortável. Quando Jesus diz aos discípulos em Getsêmani, vigiai e orai para que não entreis em tentação, a estrutura teológica, ela é temporal, ela é exatamente a mesma descrita, se ouvirdes. O texto diz, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar. Esse texto em Deuteronômio, ele se repete em Mateus. Só que agora quem está falando é Cristo. De uma maneira direta. Em Deuteronômio 28 e Mateus capítulo 26, eles se fundem. Eles estão em perfeita harmonia. Jesus está dizendo exatamente isto. Vigiai e orai, para que você não entre em tentação.
A estrutura teológica ela é temporal, exatamente da mesma escrita, se ouvirdes. A tentação, e ao entrar em tentação, nela são eventos do amanhã. Se entrar, vigiai, para que você não entre. Não está falando do passado, nem do presente. O presente é vigiar, o presente é orar. Por quê? Porque a tentação também é aqui. É a mesma coisa. O texto coloca a pessoa em um ponto de decisão. O ponto de decisão é hoje. O ponto de decisão é agora. O que você está fazendo? Que tipo de investimento? E o amanhã? Cair ou vencer a tentação? É determinado pelo posicionamento de hoje. Já orai, para que tu não entre em tentação. Não entrar em tentação depende de como você faz hoje. Ele está dizendo orai, 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 orai muito. Buscar, orar aqui significa buscar a presença de Deus continuamente. Que dia? Hoje. Agora. Porque você fazendo assim, quando a tentação chegar, e vai chegar, você está firme. Você está com robustez. Isso significa uma projeção preventiva, focada no futuro, mas o chamado à ação e à responsabilidade é hoje. Vamos interpretar tudo isso de forma bem clara. Se você vigiar e orar hoje, se você vigiar e orar hoje, não vai entrar na tentação amanhã. Você até entra, mas você mantém a tua vida de pé. Quem se recusa a ouvir ou se recusa a orar no presente, está pavimentando uma estrada de derrota no dia de amanhã. É a semente de hoje determinando o fruto de amanhã. Jesus usa essa figura do ladrão da noite justamente para eliminar a possibilidade de deixar para depois. Se o futuro é uma incógnita, não se sabe a hora em que o ladrão vem, é assim que foi escrito, a pessoa é forçada a viver em estado de prontidão constante. Diga, o meu Deus, ele vem como um ladrão. É elemento de surpresa. Se você já tem essa atenção de que ele vem como ladrão, a nossa função está em estado de alerta máximo. Máximo. Não existe neutralidade no presente. O homem que diz, amanhã eu decido, já tomou uma decisão de hoje. Ou seja, de permanecer onde ele está. Vou deixar para amanhã, amanhã eu decido. Amanhã eu decido, né? Rapaz, para de beber, para de fumar, para com isso, vai para a igreja, vai para a igreja, olha, vai para a igreja. Você está vendo o teu estado? Está piorando. Ei, escuta o que eu vou lhe falar. Escuta o que o Espírito Santo de Deus me manda dizer aqui. Ou você para, ou você vai encontrar uma bala perdida na tua cabeça. Ou você para, ou a sua família vai ser destruída. É para parar. Aí você diz, não, eu vou deixar para parar amanhã. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo para você parar agora. Porque amanhã pode ser tarde demais. A lei é física. Existe um ditado popular que quem anda com porcos, farelo come. O ouvir ou recusar-se de ouvir hoje determina se a vinda do Senhor será um momento de celebração ou de surpresa terrível. Eis que vem como ladrão. Nas parábolas de prontidão, como as 10 virgens ou do servo vigilante,
o que separa os prudentes dos insensatos não é o que eles pretendiam fazer no futuro, mas o que fizeram no presente: comprar o azeite ou guardar a casa. É isso. Ou seja, ambos construíram uma casa. Um foi tido como prudente, o outro tolo, insensato. A parábola das duas terras. Um soube trabalhar na casa, construiu e edificou a sua casa, o vento veio, bateu contra ela e ela não caiu. Mas o tempo de trabalho da construção para um foi o mesmo tempo do outro. O problema foi o futuro. O problema foi quando o vento bateu, quando o vento se levantou. O problema foi quando as águas se levantaram. Ambas as casas estavam de pé. As 10 virgens tinham azeites. As 10 tinham. Uma tinha demais, as outras não tinham. Uma tinha reserva, a outra não tinha. O problema aqui está numa inteligência. É ser inteligente. O amanhã deles foi condicionado pela postura que eles tiveram naquele dia, hoje. Fala, o meu futuro está condicionado ao que eu estou fazendo hoje. Se o ladrão chega e se a lâmpada está apagada, a surpresa terrível não é culpa da vinda inesperada, mas da negligência prévia. Quando nós negligenciamos. No mundo indicativo para o imperativo do texto, o Senhor virá. O dia do juízo é uma realidade total. Não sabemos quando virá o ladrão. Vigiai, pois, lembra-te onde caíste e arrependa-te. Lembra-te aonde caíste e arrependa-te. E eu termino com uma parábola. Um velho engenheiro recebeu a missão de salvar uma colônia que sofria com seca crônica no topo de um planalto. Abaixo desse planalto, escondida no coração da rocha, corria uma fonte subterrânea de água pura e inesgotável. O engenheiro reuniu os moradores e entregou a cada um deles um mapa detalhado e ferramentas para a escavação. Ele não abriu as comportas imediatamente. Em vez disso, postou-se diante do povo e disse: se abrirdes os canais até as vossas terras, a água correrá e transformará esse deserto em um pomar. Naquela mesma noite, a colônia dividiu-se em 3 grupos. O primeiro grupo olhou para a terra seca, cruzou os braços e começou a discutir sobre o futuro. Passavam os dias teorizando sobre o tamanho da colheita, desenhando como seriam os frutos e celebrando a existência da água da rocha, mas não tocaram na enxada. O tempo deles era o futuro abstrato. O segundo grupo olhou para as cicatrizes das secas passadas, reclamavam do suor que já tinham perdido em colheitas fracas e murmuravam que a terra sempre lhe fora madrasta. Ficaram paralisados pelo medo de falhar novamente. O tempo desse grupo era o passado sepultado. O terceiro grupo, no entanto, entendeu o peso da palavra do engenheiro. Eles sabiam que a água estava lá embaixo, uma realidade invisível, mas real.
e que a promessa era o amanhã, mas compreenderam que o canal precisava ser cavado hoje. Eles não viam uma gota de água na superfície, mas o som do ferro batendo nas pedras ecoava sol a sol. O tempo desse grupo era o presente responsável. Semanas depois, o engenheiro acionou as válvulas centrais e a água correu com força total. Nos lotes do primeiro e do segundo grupo, a água bateu na terra dura e transbordou sem rumo, criando apenas lama e correndo em costa abaixo, e a terra continuou estéril. Mas nos lotes do terceiro grupo, a água encontrou canais profundos e limpos, e em pouco tempo as sementes brotaram e a vida floresceu ali. O erro dos primeiros grupos foi achar que a promessa do futuro dispensava o suor do presente ou que o peso do passado impedia a ação de agora. A promessa, a água correrá, estava no futuro. A riqueza da fonte eterna, mas o canal é o homem quem cava no tempo que se chama hoje. Ouvir a voz não é uma atitude passiva de audição, é um ato presente de fincar a enxada na rocha, abrindo o caminho para o decreto do futuro, para que encontre pouso e realidade da própria vida. Como sempre, eu escrevo muita coisa. Que você entenda que existe trabalho. A pergunta que não quer calar para mim e para você é exatamente essa. O que é que eu estou fazendo da minha vida? Fala isso. O que é que eu estou fazendo com a minha vida? Que tipo de investimento? Qual é o seu investimento, querido? São terrenos? São passageiros? O que te preocupa, o que te descontrola, o que tira você do centro? São as coisas pertinentes a esse mundo? Se são, pode acreditar, você vai ficar no mundo com o mundo. Que você saiba investir enquanto você pode no reino. Porque tudo que é reino, a lei é imutável. Você vai colher e você vai receber o galardão da vida eterna. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.